Olá pessoal, bom dia, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo 1 do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos. E hoje a gente vai dar início à unidade 4 e vamos fazer nessa unidade as aplicações das derivadas, tá? Vamos também dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ter uma parte de conteúdo com resolução de algumas questões. E na parte 2 a gente vai se debruçar exclusivamente em resolver questões. Inicialmente vamos falar sobre as derivadas sucessivas, né? Então a gente precisa entender o que é uma derivada sucessiva e para isso vamos fazer aqui uma parte introdutória de uma definição. Então seja f a função contínua e derivável até a segunda ordem, de ordem n, no intervalo aberto in de a a b, então temos a seguinte notação, né? Então a gente vai verificar essa seguinte notação. Derivada de primeira ordem, a derivada de primeira ordem de f, a gente vai colocar ela como f', é o que a gente já conhece, né? Até aqui nada de diferente, essa f' a gente já conhece. Agora a derivada de segunda ordem, a gente vai chamar ela de f duas linhas, tá? A derivada de terceira ordem é a f três linhas. A derivada de quarta ordem, a gente já não usa mais essa notação de linha, porque a gente ficaria muito ruim colocar 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, e o que a gente faz? Coloca o numeral, né, indicando a ordem que você está trabalhando, e coloca entre parênteses. O parênteses é exatamente para você não confundir com uma potência. Se eu tivesse colocado assim, f elevado a 4, isso aqui é diferente de f elevado a 4 dentro do parênteses. Aqui eu estou falando de potência na primeira situação e aqui eu estou falando de derivadas. Aqui é a derivada de quarta ordem da função f e aqui é a função f elevada à quarta potência, tá bom? E assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui a derivada de ordem n expressa exatamente por esta função aqui. Então a derivada de ordem n de f, ela é f elevado a n dentro do parênteses, né? Em relação a x. E aí, a grande pergunta é, o que significa a segunda derivada, a terceira derivada, a quarta derivada e assim sucessivamente? Então, eu fiz aqui uma nota, e acho que nessa nota aqui a gente já consegue abranger tudo isso. Tá? Quando eu digo a segunda derivada da função, significa dizer que eu estou derivando a primeira derivada. Tá? Portanto, se eu disser a terceira derivada da função, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que eu estou derivando a segunda derivada da função. É isso. E assim por diante. Portanto, se eu tiver na derivada, por exemplo, nesse caso aqui em que eu coloco assim, a derivada de ordem n, eu vou suprimir aqui o x, tá? Ele nada mais é do que você pegar a derivada de ordem n menos 1 e derivar. Tá? Então, se eu quero sair da função e chegar lá na terceira, na derivada de ordem 3, significa dizer que eu tenho que pegar a primeira função e derivar 3 vezes, para me passar pela primeira derivada, pela segunda derivada e chegar na terceira derivada. Ok? Então, isso são as derivadas sucessivas. Exemplo, calcule as derivadas sucessivas das funções a seguir, encontrando uma regra padrão caso exista. Então, eu coloquei, são dois exemplos que nós vamos fazer. E no primeiro exemplo, ele coloca o seguinte, né? Eu tenho a função f, que é menos 2x3 mais 5x2, e a função g, que é e elevado a 2x. Então, para a gente derivar essa função, então, a minha primeira derivada
a gente vai derivar essa função inteira aqui, pessoal. E a gente vai aplicar nossas regras, né? Derivada do produto, derivada do quociente, derivada da potência, da exponencial, enfim, tudo que nós já estudamos. Então, como aqui são duas funções, que é a função menos 2x3 mais 5x2, eu vou derivar essa primeira e vou derivar essa segunda, né? A derivada dessa primeira função aqui, pessoal, ó, lembra-se que esse constante aqui, esse 3, ele vai descer e multiplicar o menos 2, portanto fica menos 6. E esse 3 perde 1. Pronto. Mas, para fazer essa derivada, esse 2 desce multiplicando o 5, portanto fica 10. E o 2 perde 1, portanto fica x elevado a 1, que é x. Essa é a primeira derivada. Com o mesmo procedimento, vamos calcular a segunda derivada. O 2 desce multiplica o menos 2, então, portanto, fica menos 12x. E a derivada de x é 1, portanto, fica só o 10. Isso é a segunda derivada. Na terceira derivada, a derivada de 10 é constante a zero e a derivada de menos 12x é menos 12, porque a derivada de x é 1. Cheguei numa constante. Portanto, se for para a gente derivar agora, pessoal, da quarta ordem em diante, então o que vai acontecer aqui? Então, da quarta ordem em diante, a gente vai fazer o seguinte, né? Se eu derivo isso aqui, a constante dá zero. E se eu derivar, portanto, todas as outras derivadas, então da quarta, se eu for derivar aqui a quinta, até a gente chegar aqui na enésima, né? Enésima derivada, todas elas vão ser iguais a zero. Por quê? Porque provém da quarta em diante, nós estamos derivando uma constante. Portanto, a derivada da constante é zero. Então, isso aqui é a lei de formação. É óbvio que essa lei só vale, né, ó, ela só é válida para todo n maior ou igual a 4. Né? Então, ela só vai ser zero da quarta derivada para frente. Ok? Agora, vamos derivar a função e elevado a x ao quadrado. Então, como é que vai funcionar a função? A derivada de e elevado a x ao quadrado, pessoal. Mesmo esquema. Vamos derivar a primeira. Então, estou derivando esse cara aqui. Para me derivar isso aqui, a gente tem que entender que a derivada de e elevado a x é ela mesma. Só que eu preciso derivar a composta. Então, a gente vai aplicar aqui regra da cadeia. Tá? Então, eu vou fazer a derivada de 2x e multiplicar pelo e elevado a 2x, porque eu apliquei a regra da cadeia. A derivada de 2x é 2, e elevado a 2x. A segunda derivada, a gente vai derivar a primeira. Portanto, se para mim derivar a primeira, eu vou derivar essa constante é atribuída e vou derivar o e elevado a 2x, que eu já fiz. Que eu já sei que vai dar 2 vezes e elevado a 2x. Esse 2 é da primeira e esse 2 que apareceu aqui é da derivada desse cara. Portanto, isso aqui é 4 e elevado a 2x. Se a gente for derivar a terceira vez, então estou derivando novamente isso aqui. O 4 vem, a derivada de e elevado a 2x, a gente já sabe que é 2 e elevado a 2x, sempre vai sair um 2, multiplicando aqui já vai dar 8 vezes e elevado a 2x. E aí eu quero que vocês observem que aqui o 2 é 2 elevado a 1, o 4 é 2 elevado a 2, o 8 é 2 elevado a 3. Isso significa dizer que se eu quiser encontrar a enésima derivada da função, eu tenho uma lei de formação. Vai ficar 2, observe que 2 elevado a 1 é a primeira derivada, o 4 é 2 elevado a 2, porque eu estou na segunda derivada,
E o 8 é 2 elevado a 3, simbolizando a terceira derivada. Como eu estou na derivada de ordem n, eu vou ter 2 elevado a n, vezes e elevado a 2x. Isso aqui é válido para todo n maior ou igual do que zero. Porque se a gente colocar aqui o g é de ordem zero, quer dizer que eu estou na própria função. E aí bate, porque 2 elevado a zero é 1, a gente fica com a própria função. Então, é uma lei de formação, na letra B, bem formulada. Por que bem formulada? Porque ela aparece da função até todas as derivadas. Tá? Já na letra A, ela já não é bem formulada. Por quê? Porque a lei de formação só vale do quarto em diante. Eu já não tenho uma lei de formação para a função, para a primeira derivada, segunda e terceira derivada. Ok? Com isso, pessoal, a gente vai começar a estudar algumas aplicações das derivadas. Tá? E uma das aplicações é você encontrar os pontos de máximos e os pontos de mínimos. Né? E quando a gente vai atrás dos pontos de máximo e pontos de mínimo, às vezes a função tem só máximo, às vezes a função tem só mínimo, às vezes a função tem mais de um máximo, mais de um mínimo, às vezes está misturado, e a gente vai entender também que dentro dos máximos e mínimos tem o que nós chamamos de máximos locais e os mínimos locais. Às vezes quando você pega um determinado intervalo, você tem uma função contínua de R em R, e aí você resolve pegar só um intervalo específico. E naquele intervalo você sempre vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo no intervalo. Mas esse ponto, esse máximo e mínimo local, nem sempre ele vai representar o máximo ou mínimo da função. Tá bom? Então tem que entender que existe um conjunto que contém todos os pontos de máximos e mínimos locais. O maior desses pontos é o máximo da função e o menor desses pontos é o mínimo da função. Seja f derivável no intervalo i de a até b, com o x0 pertencente a esse intervalo. Logo definimos 1. X0 é ponto de máximo se para todo x pertencente ao intervalo i e f' de 0, f' de x0 for 0, então o f de x0 é sempre maior ou igual do que a função. Então, o meu desse item 1, você tira duas informações importantes. Primeiro, que para mim encontrar o x0, eu tenho que encontrar através da primeira derivada. Eu preciso pegar esse ponto. Para mim encontrar esse x0, ele é um ponto que anula a derivada. Então, eu tenho que pegar a função, derivar ela, igualar a zero, para me extrair os possíveis pontos de máximos ou de mínimos. Quando a gente fizer isso, aí para mim saber se esses pontos é máximo ou mínimo, ele tem que atender essa exigência. Se você pega esse ponto, joga na função e ele é maior do que todos os pontos da função, é porque ele é um ponto de máximo. Porém, se você pega esse ponto e joga na função e ele é o menor ponto de todos os pontos da função, porém, ele é o ponto de mínimo. Isso é o que a gente está dizendo tanto no item 1 quanto no item 2. Então, resumindo, para encontrar o x0, ele é encontrado através da primeira derivada, você zerando a primeira derivada. Tem que procurar a raiz da primeira derivada. Da raiz da primeira derivada vai sair várias raízes. E aí, para você analisar quem é o máximo e quem é o mínimo, você tem que jogar na função e avaliar desses pontos qual é o maior deles e qual é o menor deles, né? E detalhe, tem pontos também que vão zerar a função que também não é máximo nem mínimo, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que é fazendo o estudo dos extremantes. Aí a observação que eu já tinha dito anteriormente, né, que em qualquer intervalo do domínio da função, sempre vai existir pontos de máximo e mínimo local, tá? Mas isso não necessariamente garante que a função tem máximo ou que a função tem mínimo. O máximo e o mínimo local sempre existe. Agora, o máximo da função e o mínimo da função nem sempre existem. Geometricamente, está acontecendo isso aqui, pessoal. Observe, eu coloquei aqui uma função, vou chamar isso aqui de função f. Aqui é o meu intervalo AB. Aqui tem um intervalo AB. Eu posso até botar um intervalo até mais longo, né? Se eu buscasse aqui um intervalo começando, sei lá, por exemplo, bem aqui
até aqui, se eu traçasse esse intervalo daqui para cá, só uma suposição, você ia ter que desse intervalo que eu estou traçando, a gente ia ter alguns pontos de máximos locais, mínimos locais, máximo local e mínimo local. Nessa função em si, como a gente está observando que a função vem de baixo para cima, então essa função ela não vai ter o máximo da função e nem o mínimo da função. Ok? Por quê? Porque a função ela vem de menos infinito, então nunca eu vou atingir o mínimo da função, e ela vai para mais infinito, então nunca eu vou atingir o máximo da função. Aqui é um exemplo clássico, que é uma função que não tem máximo e nem mínimo. Porém, ela tem máximos locais e mínimos locais. Ó, observe que aqui, por exemplo, esse ponto e esse ponto aqui são pontos de mínimos locais. Esse outro ponto e esse outro ponto aqui são pontos de máximos locais. Então, a gente sabe que A e C são pontos de máximos locais e B e D são pontos de mínimos locais. Ok? Se a gente traçar um intervalo, sei lá, se eu chamar bem aqui de um alfa e bem aqui um beta, e eu digo assim, do intervalo de alfa a beta, né? Quem são os meus máximos locais e os meus mínimos locais? Então, a gente teria dois pontos, o A e o C representando os pontos de máximos locais, e teríamos os pontos B e D representando os pontos de mínimos locais, né? Porque eu estou considerando esse alfa aqui, e obviamente a gente vai ver que esse alfa aqui ele é um pouquinho maior do que esse cara aqui. Né? E até o próprio alfa em si, ele também se torna um ponto de mínimo local, dependendo de como a gente pega o intervalo. Enfim, só estou colocando que em uma função existem os pontos de máximos locais e também existem os pontos de mínimos locais. E nem sempre a função vai existir o mínimo da função. Se nessa função bem aqui, se ela tivesse uma curva e ela descesse, existiria um outro ponto aqui que seria um ponto de máximo da função. Como aqui também, se nessa ponta bem aqui, ó, que está indo para o infinito, se ela dobrasse aqui e subisse, aí a função existiria o mínimo da função. Então, tudo é muito relativo quando você está avaliando a função em si. Ok? Vamos analisar agora o crescimento e o decrescimento da função. Seja f derivava no intervalo i de a a b com x pertencente ao intervalo. Logo definimos. Então, f é crescente se a primeira derivada da função for positiva para todo x pertencente ao intervalo i. E ela é decrescente se a gente fizer a derivada dela, a derivada for negativa para todo x pertencente ao intervalo. Resumindo a história, se você tem que avaliar a primeira derivada, se a primeira derivada for positiva para todos aqueles valores do intervalo, é porque naquele intervalo a função é crescente. Tá? E o caso contrário é que, se ela for negativa, naquele intervalo ela é decrescente. Então, nós temos aqui uma interpretação geométrica, né, para a gente fazer um entendimento. O primeiro caso aqui, a gente observa que a nossa função ela é crescente, né, porque aqui é a nossa função. E por que a função é crescente e por que tem que ser avaliada a primeira derivada? Aí você tem que lembrar exatamente das retas tangentes, né? Porque sempre que a gente encontra uma reta tangente, né, o que você faz? Para você saber se aquela reta é crescente ou decrescente, você calcula a derivada da função e aplica no ponto, para você encontrar o coeficiente angular. Se o coeficiente angular da reta é positivo, é porque a reta é crescente. Mas a reta só tem condição de ser crescente, ó. Observe aqui, ó, que eu fiz aqui uma reta R1, aqui eu fiz uma reta R2, aqui eu fiz uma reta R3. Essas retas de R1 até R3, né, elas só são crescentes, né, porque a função é crescente. Porque o caso contrário, ó, se você observar, ó, as retas R1, as retas R2 e as retas R3 são retas decrescentes, porque a função nesse caso aqui é decrescente. Tá? Então, para encontrar o coeficiente angular dessas retas é derivar a função no ponto, então, para você determinar se a função é crescente ou não, basta você derivar a função
e calcular no ponto. Como a gente quer calcular o intervalo, você tem que calcular em todos os pontos possíveis. Então, a maneira mais fácil é fazer o estudo do sinal da função em relação à primeira derivada. Tá? Calcula a primeira derivada, faz ela ser positiva, analisa que intervalo em que essa primeira derivada é positiva. Aí você vai encontrar todo o intervalo em que a função é crescente. E o caso contrário para a função decrescente. Analisando o crescimento e o decrescimento de uma função, né, a gente chega nos extremantes. Né? Os extremantes de uma função, pessoal, é exatamente até onde a função cresce. Porque a função ela cresce até um certo ponto, chegou naquele ponto, ela não cresce mais. E aí ela vai decrescer. Tá? E vai fazendo esse jogo entre crescimento, decrescimento, crescimento, decrescimento. Então, esse ponto onde a gente muda o crescimento por decrescimento e vice-versa, a gente chama de extremante. Tá? É o extremo aonde ocorre essa mudança. E o extremante de uma função, a gente vai considerar um valor x0 pertencente ao intervalo i, que vai anular a primeira derivada, tal que as imagens tal que as imagens da primeira derivada ela vai mudar os sinais. Então, se a gente analisar a esquerda e a direita de x0, ele vai ter sinais contrários. Exatamente pelo que a gente vinha comentando anteriormente da concavidade. Tá? Se eu tenho concavidade do crescimento. Então, se eu tenho uma função crescente, as minhas derivadas da primeira derivada é positivo, mas a partir do momento que ela vira decrescente, ela vira negativa. Então, no ponto do extremante, a gente tem uma troca de sinal. Então, a primeira derivada ela deixa de ser positiva para ser negativa, porque deixou de ser crescente para ser decrescente. E vice-versa, né? Às vezes ela é negativa porque ela é decrescente, aí ela deixa de ser negativa para ser positiva porque ela passa a ser crescente no intervalo. Então, é um outro extremante. E sempre que houver essa troca, né, do positivo do crescimento por decrescimento, é porque você está lá no ponto de máximo. Como também é o contrário, do decrescimento por crescimento, é porque eu estou lá no ponto de mínimo, tá? Então, observe, novamente, para mim encontrar o extremante, eu tenho que calcular a primeira derivada da função, ver quais são os pontos que anulam, eu vou ter os candidatos a ser extremante e tenho que analisar o sinal da primeira derivada. Se houver troca de sinal, aquele ponto é extremante. Se não houver troca de sinal, aquele ponto não é extremante. Exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver como é que vai funcionar aí. Pessoal, então, novamente, né? Aí, o que a gente precisa entender aqui? Que nós precisamos calcular a primeira derivada. Para calcular o extremante. Então, a derivada desse cara aqui vai ser 3x2 menos 6x, tá? Então, nós já estudamos como é que faz essas derivadas, então já estou colocando o resultado. E a gente precisa encontrar os pontos que anulam isso aqui. Então, eu tenho que resolver esse probleminha. Aqui a gente pode botar em evidência, para ficar mais fácil, o 3x. Se eu botar o 3x em evidência, eu vou ficar com x menos 2 igual a 0. Portanto, daqui eu vou ter que 3x é 0, portanto, o x vai ser 0, uma solução, e x menos 2 sendo 0, eu vou ter que x é 2. Então, os dois caras que anulam a primeira derivada é o 0 e o 2. Portanto, são os candidatos. Tá? Como é que eu sei que esses candidatos realmente são extremantes? Eu tenho que ver se há troca de sinal. Então, eu preciso fazer essa avaliação da troca de sinal. Vou colocar aqui a minha reta, que é o eixo x. Vou colocar os dois caras aqui, os candidatos, que é o 0 e é o 2. E tem que lembrar que essa reta aqui a gente vai avaliar a primeira derivada. Mas a primeira derivada é a função 3x2 menos 6x. Lembra que isso é uma função do segundo grau, então com cavidade virada para cima, tá? Que corta nos pontos 0 e 2. Então, essa função vai fazer isso. Corta aqui no 0, corta aqui no 2 e vai embora. Então, o que está acima é positivo, o que está abaixo é negativo, o que está acima é positivo. Então, o que você está observando? Que no 0, houve uma troca de sinal, porque era positivo, passou a ser negativo. Então, o 0 é extremante.
E no 2 também houve uma troca de sinal. O 0, porque era negativo, passou a ser positivo, porque a gente vinha com a função decrescente e depois cresceu. Então, resumindo, logo, zero e 2 são extremantes. De f. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta. É extremante, mas ele é ponto de máximo ou ele é ponto de mínimo? Aí fica simples, porque basta você pegar o extremante e jogar na função. Lembra que a gente ia dizendo aqui, ó, que você está de um positivo para um negativo, então eu estou em uma função que estava crescendo para decrescer, então esse zero aqui é ponto de máximo. Tá? E a gente vinha agora esse sinal, né, que a gente avalia esse sinal, o sinal do crescimento. Então, esse menos aqui, ele vinha na função decrescente, depois cresceu. Então, se ela vinha na função decrescente, depois crescendo, é porque esse aqui é um ponto de mínimo. Então, nós temos que 0 é o ponto de máximo e 2 é o ponto de mínimo. Mas se eu quiser saber o ponto, é só jogar esse 0 na função. Se você jogar o 0 na própria função, ó, fazendo a conta, vai dar 0. Então, a gente vai ter que o ponto 0, 0 é o ponto máximo. E vamos ter o ponto, o outro ponto é o ponto 2. Se você jogar o 2 aqui, fica 8, né? Então, vai ficar aqui menos 12, 2 e menos 3. Não é isso, ó. Fica 8, aí 4, então fica menos 3 vezes menos 4, menos 12, então 8 menos 12 vai dar menos 4. E esse aqui já é o ponto de mínimo, que é o ponto mínimo. Ok? Observe que como realmente é assim, tá? A gente não vai ainda ensinar como é que constrói esse gráfico. Então, aqui é o gráfico da função x ao cubo menos 3x2. Aí você observa que nesse ponto, realmente, o 0 é um ponto de máximo. Aí vale ressaltar que a gente está falando que esse aqui é um ponto de máximo local, porque a função ela cresce para o infinito e cresce para o menos infinito. Então, é bom até refazer aqui a gente colocar que é máximo local, como também aqui é mínimo local. E o outro ponto aqui, né, ó, que é exatamente o ponto menos 2 e menos 4, porque o valor que a gente vai alcançar aqui embaixo é o menos 4, é um ponto de mínimo local. Ok? Depois a gente vai ver, né, como é que encontra esse 1 bem aqui, tá? Que a gente chama de ponto de inflexão. Mais à frente. Outro extremante. X ao cubo. O que é que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nessa questão, a gente vai fazer a derivada. Então, novamente, calcula a primeira derivada, que é 3x2. Aí, o que é que você observa? Então, que igual a zero. Se é igual a zero, eu vou ter que o x é zero. E eu tenho isso como sinal, ó. Esse aqui é o ponto zero, mas essa função aqui, a função 3x2 é uma parábola, mas ela só vai triscar aqui no zero e sobe novamente. Significa que é positivo para cá e positivo para cá. Então, está me dizendo que o zero, não houve troca de sinal no zero. Tá? Estou dizendo que eu vinha em uma crescente, né, porque esse mais significa dizer que a função é crescente, a função estava assim, vindo crescendo e continuou crescendo passando pelo zero. Tá? Então, logo, o zero não é extremante. Tá? Graficamente, nós temos isso aqui, pessoal. Realmente, né, ó, analisando no zero, a função é crescente
Por isso, o sinal aqui diz, ó, positivo, positivo, está dizendo que antes do zero é positivo, depois do zero é positivo na primeira derivada, porque todas as retas tangentes aqui, ó, são crescentes, por isso que a derivada tem que dar positivo. Tá? E no zero aqui, né, não houve troca de sinal, porque antes do zero era positivo, depois do zero continua sendo positivo, não trocou de sinal, então a gente não tem pontos de máximo e mínimo local nessa função, então a gente não vai ter também o extremante. Tá? Continuando. A nossa próxima função é a função x4 menos 4x3. Tá? A função x4 menos 4x3, a gente também vai fazer essas mesmas avaliações, pessoal. O que a gente vai fazer? Calcular a primeira derivada da função. Portanto, fica 4x3, menos o 3 décimo multiplico por esse menos 4, fica menos 12x2. E vamos igualar a zero. Aqui, antes de igualar a zero, vamos colocar ele em evidência, o 4x2. Portanto, isso aqui fica x menos 3. Como a gente tem que igualar aqui a zero, então a gente vai tirar aqui dois resultados, porque 4x2 sendo zero, eu tiro que x é zero, e esse x menos 3 sendo zero, eu tiro que x é 3. Então, eu tenho dois candidatos a extremantes, o 0 e o 3. Então, o que a gente precisa? Precisa avaliar o sinal. Como avaliar o sinal de uma função do terceiro grau não é uma coisa tão simples, a gente usa aqui uma técnica bem mais tranquila, que vai sempre funcionar. Tá? Vou marcar aqui o 0 e vou marcar aqui o 3. Preciso saber o sinal antes do 0, preciso saber o sinal entre 0 e 3 e preciso saber o sinal depois do 3. Se eu preciso saber esse sinal, eu não preciso saber o sinal de todo mundo. Basta eu pegar um ponto conveniente antes do 0 e fazer o cálculo na primeira derivada. E é isso que a gente vai fazer. Tá? Portanto, vamos pegar a primeira derivada da função e vamos calcular um ponto antes do zero. Qual é um ponto conveniente? O menos 1, porque é bom de fazer conta. Se eu botar menos 1 aqui, ó, fica 4 vezes menos 1, que fica menos 4. Aí aqui fica menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes menos 2 dá menos 12, então menos 12 com menos 4 dá menos 16. Portanto, é negativo. Então, eu já sei que este sinal aqui, ó, tá aqui, ó, ele é negativo, ó, tá? A função vem com o sinal negativo antes do zero. E depois do zero, vamos pegar aqui o 1, que está entre 0 e 3, também outro ponto conveniente. Então, f' de 1, se é 1 aqui fica 4, menos 12. Portanto, menos 8, que continua sendo negativo. Então, a gente continua com ele negativo, tá? Agora, vamos pegar aqui, então, depois do 3. Bora pegar o 4, que é conveniente. Se eu pegar o 4, pessoal, eu vou jogar até nessa função bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Porque aqui fica 4 menos 3, que é 1. E 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica 4 vezes 4 ao quadrado, que isso aqui vai dar 64. Que é positivo. Portanto, depois do 3 já deu positivo, ó, já deu em cima. Resumindo, no 0 não houve troca de sinal e no 3 houve troca de sinal. Então, conclusão. Logo, o 3 é extremante. Tá? Então, o 3 é extremante. E o 0 não é. Por que o 3 é extremante? Porque houve a troca de sinal. Por que o 0 não é extremante? Porque não houve troca de sinal. Tá bom? E aí a gente pode também, né, avaliar aqui, com isso, o crescimento e o decrescimento. Porque você está vendo que essa função ela é decrescente. Ó, antes do 3, a função ela vem descendo. E depois do 3, a função cresce. Tá? Então, aí é até um ponto importante, né? Que esse 3 aqui, esse extremante, ele vai ser um ponto de mínimo da função. Tá?
Aí já não vai ser mais mínimo local, ele vai ser um ponto de mínimo da função, porque a função vem lá de cima, descendo, e antes do 3, depois a função ela vai subir. Tá? Então ela vem de mais infinito, ela vem descendo, chega, toca no 3, no ponto em que o 3 tem o seu ponto, e ela sobe novamente para mais infinito. Então, a gente pode até avaliar que ponto seria esse. Se você pegar o 3 e jogar na função, para a gente saber que ponto é esse, né? A gente teria 3 elevado a 4, que é 81, menos 4 vezes 3 vezes 27, né? Então, se a gente observar essa continha aqui que nós vamos fazer, a gente pode até colocar o nosso x elevado a 3 em evidência, só para a gente ver a conta, que a gente ficaria com x menos 4, tá? Só para a gente ver aqui. Então, se a gente bota ali o 3, né? Por exemplo, aqui ficaria menos 1, e aqui esse cara aqui ficaria menos 1, porque 3 menos 4 menos 1, menos 1 vezes 27 menos 27. Então, a gente teria o ponto aqui, 3 menos 27, sendo o ponto mínimo. Agora, esse aqui é mínimo, esse não é local, esse é o mínimo da função. Graficamente, nós temos isso. Olha aí. Realmente, a função vem lá de cima descendo. Observe que no zero aqui não houve troca de sinal. Realmente, por isso que a função continua descendo. Tá? Chegamos bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Aí aqui houve a troca de sinal. Aí é por isso que a função mudou o sentido. Então, e esse ponto aqui, se a gente for traçar, é exatamente o menos 27. Ok? Depois a gente vai entender como é que encontra. Observe que quando a gente fez os nossos cálculos, né, apareceu o 0 e o 3, que são os extremantes, mas futuramente vai aparecer também outros pontos, por exemplo, como esse 1, o que vai significar esse 1, e o que vai significar esse 2 aqui na função, tá? Que já comentei, são chamados nossos pontos de inflexão, tá? Onde muda ali o sentido da concavidade da função. Agora a gente vai atrás do extremante da função pela segunda derivada. Então a gente fez a história do extremante analisando crescimento e decrescimento, e agora nós vamos calcular o extremante da função pela segunda derivada, né? Então, se f é uma função contínua e derivava até a segunda ordem, no intervalo i, de a a b, com derivadas na primeira e na segunda contínuas no intervalo i. E seja x0 pertencente a esse intervalo i, tal que o f' x0 seja zero. Então, nestas condições temos. Então, o primeiro ponto que tem que ser observado é que a gente precisa encontrar a primeira derivada para encontrar quem é o x0, tá? Zerando essa equação. Então, esses são os candidatos a serem extremantes, tá? Aí, nessas condições, temos se a segunda derivada desse candidato a ser extremante, se ela for positiva, o x é um ponto de mínimo local. Se ela for negativa, o x é um ponto de máximo local. Então, observe que é o contrário, né? Se é positivo, é mínimo. Se é negativo, é máximo, avaliando a segunda derivada. Tá. E se não for nem positivo nem negativo, no caso for zero? Se for zero, esse x0 ele não é extremante. Se ele não é extremante, ele não pode ser nem máximo nem mínimo local. Muito menos da função. Tá? Então, a gente vai avaliar o que nós já avaliamos. Então, note que nessa função nós já fizemos a primeira derivada dela, lá atrás, que é 3x2 menos 6x. Nós já igualamos a zero e nós já vimos lá que as raízes desse cara aqui, né, da primeira derivada, é 0 e 2, que esses são os nossos candidatos. Só que agora eu preciso calcular a segunda derivada, porque a nossa análise é através da segunda derivada. Se eu calcular a segunda derivada, eu derivo a primeira. Portanto, vai ficar 6x menos 6. O que é que a gente faz? Vou pegar os candidatos e colocar na segunda derivada. Então, a segunda derivada do ponto 0
Então, 6 vezes 0 menos 6, isso aqui é menos 6, que é negativo. Se deu negativo, ele é um ponto de máximo local. Então, máximo local. Vamos calcular a segunda derivada agora no ponto 2. Então, 6 vezes 2 menos 6. Isso aqui vai dar 12 menos 6, que é 12 menos 6, que é 6, que é positivo. Se deu positivo, é porque o meu 2, ele é ponto de mínimo local. Então, mínimo local. Que é o que a gente já tinha avaliado anteriormente, né? Observe que no x igual a 0 obtém-se o máximo local e no x igual a 2 obtém-se o mínimo local, tá? Só para a gente voltar um pouquinho na questão anterior, a gente fazer um parêntese, né? Por exemplo, e vamos pensar lá naquele exemplo anterior, lá na terceira questão, em que a gente tinha colocado, na primeira questão, em que a gente tinha avaliado, calcular os máximos e mínimos, né, pelo crescimento e decrescimento. E lá na letra B, a gente tinha uma letra B, vou botar bem aqui, que era exatamente a função x ao cubo. Lembra? Olha só, se a gente calcular a primeira derivada dela, é 3x2, e se a gente calcular a segunda derivada do 3x do x ao cubo, é 6x. Observa que aqui, se a gente iguala a zero, né, a gente vai ter, obviamente, o x sendo zero candidato a ser o extremante. Que a gente viu que lá não é extremante. E por que não é extremante utilizando essa técnica aqui? Porque se você pegar a segunda derivada do zero e jogar nela, fica 6 vezes zero, que isso aqui é zero. Ou seja, não deu nem positivo nem negativo. Logo, né, ó, o zero não é extremante. Ok? Só fazendo um parâmetro do que nós fizemos lá naquela letra B, que a gente viu que deu um cara que não era extremante, utilizando essa técnica aqui, pela segunda derivada. Agora vamos analisar a concavidade da função. Tá? Observe que a gente tinha utilizado a concavidade da função, a gente estava fazendo até um parâmetro ali de uma troca lá no extremante, né? Então, se a gente vinha com a função descendo, chegava no ponto de mínimo e ela começou a subir, então a concavidade era para cima. Então, se eu vinha com menos, a primeira derivada negativa, depois a segunda derivada, primeira derivada negativa, aí mudou para a primeira derivada positiva, é porque a concavidade era para cima. E caso contrário, a concavidade era para baixo. Agora a gente vai fazer essa análise utilizando a segunda derivada. Então, seja f uma função contínua e derivável até a segunda ordem no intervalo i, com derivadas primeira e segunda e contínuas em i. Seja x0 pertencente a i, nessas condições temos. Se a segunda derivada no x0 for positivo, então f tem a concavidade positiva em x0. Se a segunda derivada em x0 for negativa, então f tem a concavidade negativa em x0. Esse x0, pessoal, não necessariamente precisa ser o extremante. Tá? Se você quiser, um ponto específico da função, e eu quero analisar se nesse ponto ele está dentro de uma concavidade positiva ou negativa, eu calculo a segunda derivada e jogo. Se ela der positiva, concavidade positiva. O que é concavidade positiva? Concavidade para cima. Tá? Então, vale ressaltar que essa positiva significa dizer para cima, você tem isso, ó. E essa negativa aqui significa dizer para baixo, portanto, você tem isso, ó. Tá? Também, fazendo análise da mesma função, tá? Que nós já colocamos anteriormente. Então, nós já vimos anteriormente, né, até na questão anterior, que
segunda derivada desta função, já vou pegar logo, já vou ser mais direto, que é 6x menos 6, e vimos, né, que os nossos extremantes lá foi o 0 e o 2, né? E 0 e 2 extremantes, ok? Então, a gente tem que avaliar exatamente para saber se no 0 é extremante e se no 2 é extremante. Nós também já fizemos essa conta, então nós já observamos que lá, na hora que a gente calculou, isso aqui deu menos 6, que deu negativo, e a gente calculou também no 2, que deu 6, que deu positivo. Então, o que a gente está apontando? Que no 0, a gente tem a concavidade, se deu negativa, é para baixo, tá? Então, aqui aponta que tem uma concavidade para baixo. E aqui aponta que tem uma concavidade para cima. Só que aí vem uma coisa interessante. Olha só. Aqui é o 0, que a gente acabou de avaliar, que a concavidade é para baixo. Então, perfeito, ó, concavidade para baixo. Estou colocando a seta aqui. E aqui no 2, né, ó, concavidade para cima. Perfeito, também está avaliado. Só que aí se você está aqui em cima da curva, você vem aqui na função com a concavidade para baixo, mas chega um determinado momento que a concavidade vira para cima. E a gente precisa saber que ponto é esse entre o 0 e o 2 que tem essa mudança de concavidade. Ok? E a gente, óbvio que visualmente a gente nota que bem aqui, ó, que é exatamente no 1, existe essa mudança de concavidade, tá? Então, essa mudança de concavidade mudou de cima para baixo, de baixo para cima, é o que a gente chama de pontos de inflexão. É onde você inflexiona a função. Inflexionar significa dobrar a função. A função vem com uma seguinte dobra, quando chega naquele ponto, a dobra dela muda o sentido, tá? Então, a gente precisa inflexionar a função, e essa inflexão da função acontece exatamente neste caso aqui no 1, tá? E a gente vai ver como é que determina realmente esse 1, tá? Que vai ser através da segunda derivada, que é o que a gente vai estudar agora, os pontos de inflexão de uma função. Então, seja f uma função contínua e derivável até a terceira ordem, no intervalo i, a, b, onde a segunda derivada é zero, e a terceira derivada tem que ser diferente de zero, tá? Isso é importante a gente avaliar a terceira derivada, porque às vezes você encontra um candidato a seus pontos de inflexão, porém na terceira derivada ele continua zerando, então ele não é inflexão. Então, x0 é um ponto de inflexão de f. O mesmo exemplo que a gente já vinha trabalhando, tá? Então, como a gente precisa apenas da segunda derivada, que nós já sabemos que a segunda derivada dessa função é 6x menos 6, o que ele diz? Que a gente precisa igualar a zero. Se eu igualar a zero, eu estou resolvendo esse problema. 6x menos 6 igual a zero. Então, eu vou ter que, resolvendo isso aqui, que o x é 1. Esse é meu candidato, tá? Como é que eu sei que ele realmente vai ser? Tenho que avaliar a terceira derivada dele. Avaliou a terceira derivada dessa função. Quem é a terceira derivada de 6x menos 6? É exatamente 6. Se é 6, portanto, se eu for calcular a terceira derivada no ponto 1, vai continuar sendo 6 porque é constante. Portanto, deu diferente de zero. Logo, o 1 é o ponto de inflexão. Da função, né? E realmente é isso, né? Tudo que a gente já tinha avaliado, né? Ó, ele é onde ele muda, né? Ó, é exatamente no 1. Então, você já sabe que para calcular o ponto de inflexão, ele vai ser calculado em cima da primeira ou em cima da segunda derivada, né? E aí,
Como a gente vinha falando também em concavidade, é interessante que a gente também faça um parâmetro, né, para dizer como é que é essa concavidade, tá? Então, a concavidade vai se dar exatamente no ponto de inflexão. Observe que na questão anterior, né, a gente vinha dizendo isso, ó. Aqui nós avaliamos a concavidade para baixo e aqui nós avaliamos a concavidade para cima. Então, isso quer dizer o seguinte, né, ó, vou colocar aqui em cima. Portanto, ó, a concavidade, como é que vai se dar? Para baixo, vai ser para baixo quando x for menor ou igual do que o ponto de inflexão. E para cima, quando x for maior ou igual do que o ponto de inflexão. Portanto, pessoal, agora vamos fazer agora a letra B, tá? Pegando essa mesma análise, né? Vamos analisar o ponto de inflexão e também vamos analisar a concavidade, se é para cima ou para baixo, determinando os pontos. Então, o que a gente vai fazer aqui na função? Calcular a primeira derivada dela, que vai ser 4x3 menos 12x2. Ok? Então, a gente está fazendo aí. Depois, nós já sabemos que a gente tem que igualar isso aqui a zero. E aí, a gente resolvendo esse problema, né? Nós vamos encontrar o x igual a zero e o x igual a 3. Isso aqui nós já resolvemos. Isso aqui, esses candidatos são os candidatos a ser os pontos de inflexão. Nós já vimos que nesse ponto aqui ele não serve, ele não é um ponto de inflexão, nós já resolvemos lá atrás. E esse aqui ele serve. Esse aqui é um ponto de inflexão, que no caso lá foi até um ponto de mínimo da função, né? Nós já trabalhamos. Vamos calcular agora aqui a segunda derivada da função. E vamos derivar a primeira. Então, fica 12x2 menos 24, menos 24x. Na segunda derivada, a gente precisa igualar a zero. Antes de igualar a zero, eu vou arrumar aqui. Vou botar 12x em evidência, então fica x menos 2 igual a zero. Portanto, daqui, nós temos que x é 0 e que x é 2. Então, esses caras aqui são os candidatos a serem os pontos de inflexão, tá? O que a gente precisa avaliar? Agora, a terceira derivada. Então, se eu calculo aqui a terceira derivada da função, vou calcular a derivada da segunda, né? Então, fica 24x, porque esse 2 aqui ele multiplica o 12, e derivada de 24x fica 24. Então, a gente precisa agora avaliar nos candidatos. Vamos avaliar a terceira derivada no zero. Portanto, fica 24 vezes 0 menos 24, que isso aqui é menos 24, portanto, diferente de zero. A gente precisa também agora, então, 0 é ponto de inflexão, porque deu diferente de zero. Agora vamos analisar o 2, né? Vamos analisar o 2. Então, 24 vezes 2 menos 24. Dá 48 menos 24, que dá 24. Que também é diferente de zero. Tá? Então, logo, né? Logo, 0 e 2 são pontos de inflexão.
Aí você pensa, e a concavidade, como é que fica? Lembra que no ponto de inflexão ele muda o sentido da concavidade. Então a gente tem que observar como é que a função está se comportando. Eu vou colocar aqui uma linha, tá? Onde aqui a gente vai escrever aqui os valores de x e vamos analisar aqui o sinal da primeira derivada. Observe que o primeiro cara aqui é o zero, tá? E o que acontece no zero? Se a gente for analisar a primeira derivada. Como é o zero na primeira derivada, né? A gente avaliando o sinal, ele fica negativo, porque ele vem lá de cima. Aí se você chega aqui até o 2, ele continua sendo negativo. Então, observe que entre 0 no 0, ele não é ponto... observe que o 0 aqui, pessoal, ele não é extremante, tá? Ele não é extremante. Então, ele continua descendo. Chegou bem aqui, o que acontece? Aqui, observe que aqui são nossos extremantes, né? O 0 não é extremante porque é negativo e negativo. Mas quando chega no 2, quando a gente avalia o sinal do 2, né? Porque tem o 2 e depois tem o 3 aqui, que são alguns candidatos. O que já acontece? É que aqui, ele já há uma troca, porque aqui esse cara aqui é um extremante, então aqui ele continua sendo negativo, mas bem aqui ele já passa a ser negativo, vale na primeira derivada. Então, significa dizer que a função ela para x menor do que 3, né, a função ela é decrescente. E para x maior do que 3, a função é crescente. Isso avaliando crescimento e decrescimento. Agora, se a gente for analisar a concavidade, né, aí a gente tem que analisar em cima dos pontos que nós encontramos de inflexão. Então, aí já muda a figura. Acontece isso. Então, se a gente observar, ó, os pontos de inflexão que foram determinados aqui no problema foi o 0 e o 2. Então, ó, acontece isso. Concavidade para cima. Quando a concavidade é para cima, observe que a concavidade é para cima, ó, nesse pedacinho aqui antes do 0. Então, x menor ou igual do que 0. Ou do 2 em diante, ó, que dá a concavidade para cima. Então, x maior ou igual do que 2. Agora, a concavidade para baixo, ela já fica bem aqui assim, ó. Só fica do 0 até o 2, ó, que é exatamente nesse espaçozinho aqui, ó. Aqui, ó, a gente observa que aqui de 0 até 2, ela tem a concavidade para baixo, ó. Aqui, esse pedacinho, concavidade para cima. Bem aqui a gente tem concavidade para baixo e aqui concavidade para cima. Portanto, eu tenho do 0 até o 2, a concavidade é para baixo. Ok? E aí, pessoal, bons estudos, tá? Até a próxima aula. E a gente vai fazer algumas questões, especificamente construção de gráfico, tá? E resolução de alguns problemas. Tchau, tchau, até mais. Bons estudos, até a próxima.